Olá, amados preciosos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, porque nós estamos bem, com a graça do Senhor. Deixa eu ajeitar um pouquinho a nossa imagem aqui, mas eu acho que está bem. Vamos ver quem chega primeiro. Será que é a Cristiane? Será que é a Rosinha? Será que é... A Ivone hoje não vai entrar, já me avisou. Vejamos quem pode ser. Talvez a Djanira, será? Ou então vamos pensar aí. Pode ser a Gislene, pode ser a Vera. Sueli Oliveira, boa tarde, lindona é você. Olha a Rosinha lá também. Vocês sabem que eu acabei de receber o voucher da minha passagem para eu ir em maio falar na Igreja Presbiteriana de Uberaba, acampamento de mulheres. Não é uma maravilha? Rosinha, Sueli, que bom que vocês estão aí. Graças a Deus. Eu vou esperar só mais umas duas entrarem para a gente orar. Tem bastante coisa para falar hoje, textos bíblicos para a gente estudar. Vai ser uma bênção. Hoje eu já fui lá no Secov. Luísa, querida, eu fui lá no Secov, que é um departamento das administradoras de prédio, fazer lá um documento. Depois de lá eu fui na hidroginástica, depois da hidroginástica eu já almocei, já estou aqui com vocês. Tive um dia produtivo, graças a Deus, quanto mais melhor. Então, vamos orar? Eu vou orar daqui. Ah lá, a Ivone tá lá, você falou que não ia entrar? Chegou, graças a Deus. Eu vou orar daqui. Vocês vão orar daí, ó a Celinha lá também, Maria Célia Assis Ferreira. Eu vou orar daqui, vocês oram daí, porque temos bastante coisa agradável para falar hoje. E eu sei que vocês vão desfrutar daquilo que nós vamos falar. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigada por essa tarde de vida, de saúde, de esperança, de salvação em Cristo Jesus, de desfrute uma da outra. Obrigada a Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor todos os dias nos aconselha e nos ensina o caminho por onde devemos andar. Por isso nós andamos firmes, pisando em rocha firme, porque o Senhor é aquele que nos direciona, nos abençoa, nos guarda, nos ama e nos protege. Obrigada, Pai. Todas as minhas amadas que estão comigo agora e muitas outras que vão entrar depois, que vão assistir essa live em outras ocasiões, que o Teu Espírito Santo esteja sobre elas, trazendo revelação, saúde, disposição, alegria e, acima de tudo, que os Teus anjos se cerquem ao nosso redor, nos guardando de todo mal. E que nós possamos ter uma fé que cresce a cada dia para avançarmos no Teu reino, para Te agradarmos e para viver uma vida feliz. Nós clamamos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas. Várias pessoas chegando aí, graças a Deus por todas vocês. Se você tiver com a Bíblia aí, eu vou abrir Isaías capítulo 40, é muito bonita essa passagem, e a minha intenção de falar hoje, Dejanira querida, a minha intenção de falar hoje é na grandeza de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, quanto Ele é grande. Ele é grande, Ele pode todas as coisas, para que o nosso fardo de medo, o nosso fardo de angústia, o nosso fardo de insatisfação, por que isso, por que aquilo, Senhor, por que demora, por que as coisas não acontecem, esse fardo deve ser descansado num Deus que pode
todas as coisas. E além de Ele poder todas as coisas, Ele nos ama. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele nos ama e nos quer bem e tem o melhor para todos nós. Então eu quero ler um trecho bíblico que vai nos ajudar a entender que não precisamos temer, não precisamos nos angustiar. Edna, querida, Ele está conosco. Então está em Isaías capítulo 40, versículo 12. Presta atenção nessa leitura, se não é assim um manjar com ameixa preta, se não é um franguinho assado com farofa, se não é assim, não sei, uma coisa gostosa que você gosta aí, uma coxinha, não sei. Eu gosto demais dessa palavra. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, mediu o céu assim com palmos, né? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem? Quem guiou o Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como quem foi o seu conselheiro que o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar. Bom, o importante é, até aqui, é a grandeza. Quem é que aconselhou Deus, né? Para criar o mar, os céus, as estrelas, o ser humano. O nosso corpo humano é tão fantástico, é uma máquina perfeita que não falha, né? Quem fez isso? Foi Ele, foi o Senhor. Aquele que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Aquele que diz, deixa eu ler os textos para mim não ficar falando. Eu quero primeiro ler, para depois vocês acompanharem, né? Agora eu li Isaías 40, agora eu vou ler Isaías 49, versículo 16. Olha o que diz. Além da gente saber da grandeza de Deus, vamos saber do amor dele por nós. Olha aqui. Eis que na palma das minhas mãos, diz o Senhor, te gravei. Gravou nosso nome na palma das mãos dele. Os teus muros estão continuamente perante mim. Quer dizer, a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos medos, nossas angústias, nossos temores, nossas dúvidas, nossas dores, enfim, tudo que nós temos é claro e patente diante dele. E ele amorosamente, hoje em dia se usa muito fazer tatuagem, e aí grava o nome da esposa, do marido, do bebê que vai nascer, grava, sei lá, coisas que a pessoa valoriza, ela grava no corpo, ela faz uma tatuagem. Mas Deus tatuou nas grandes e amorosas mãos dele o nosso nome, né? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, te registrei, lembrei de você, anotei, nunca vou esquecer de você. Isso não é maravilhoso? Deixa eu ler outro trecho que eu anotei, Salmo 147, para eu caminhar com o estudo de hoje. Diz assim, 147:4. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Amadas, nós não temos um deusinho, nós não temos um Deus pequeno, nós não temos um Deus que cochila e deixa as coisas acontecer. Nós não temos um Deus que esquece. Nós não temos um Deus vingativo.
Nós não temos um Deus relaxado, nós não temos um Deus ocupado, nós temos um Deus centrado na nossa vida. Um Deus que deu o único filho dele, perfeito, santo, maravilhoso. Ele pegou o único bebê dele, o único filhinho dele, e falou assim: vai lá na terra e morre numa cruz, derrama o teu sangue, para que eu possa salvar todo aquele que crê em nós, né? Então, é esse o amor de Deus. O amor de Deus é imensurável, maior que o mar, maior que as estrelas, maior que o céu, maior que todo o planeta. Esse é o amor de Deus. Mas esse amor de Deus é pela nossa vida. Aí a Bíblia diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que ama? Pode até acontecer, não é normal, né? Mas uma louca aí, uma distraída, uma cheia de drogas, sei lá o que, ela pode até se esquecer. Mas Deus jamais, nunca, por nenhuma razão, se esquecerá de nós. E não é só que ele não vai esquecer, ele vai cuidar, vai proteger, vai abençoar, vai restaurar, vai curar, vai salvar, vai conduzir. Esse é o nosso grande Deus. Então, às vezes, nós ficamos assim: Senhor, mas por que demora tanto? Deixa eu falar uma outra coisa como ilustração também, com licença. Se eu não bebo um pouquinho de água, minha gargantinha fica... ela começa a ficar rouca. Eu fui num consultório médico, há uns 2 meses atrás, um médico muito simpático, muito profissional, né? E conversa vai, conversa vem. Falei: eu também sou evangélico, sou da igreja tal, né? Falei: que bom, que maravilha. Ele falou: deixa eu falar uma coisa para você, ele falou para mim. Por que Jesus demora tanto para voltar? Eu falei assim para ele: você tá firme na igreja? Ele falou assim: eu não tô muito firme não. Ultimamente eu não tenho ido. Eu falei: então, ele tá esperando você voltar. Aí ele ficou com o olho arregalado para mim, né? E por que não sei o que, nas escolas, essas doutrinas? Eu falei: você tem orado sobre isso? Você tem pegado o seu dinheiro e sustentado a obra missionária? Não. Eu falei: então, Deus está esperando você ter uma conversão verdadeira. E por causa de pessoas assim, que estão na dúvida, em cima do muro, não se define, ele está esticando o prazo. É por amor à humanidade que Jesus está esticando o prazo. Porque a hora que ele chegar, nós, a igreja dele, nós todos que cremos, seremos arrebatados. Que tem gente que fala assim: se Jesus voltar na terra, vão matar ele de novo. Vocês viram aquele comentário daquela artista aí no carnaval? Se ele voltar, né, se acontecer deixa eu lembrar bem. O final do mundo, como é que chama isso? Às vezes minha mente falha. Se o arrebatamento acontecer, a gente esmaga ele, né? O arrebatamento é a volta de Jesus que vem buscar a sua igreja. Mas Jesus não vem como ser humano e vai pisar na terra como ser humano para ser morto de novo. Não, ele vem em glória. Ele nem pisa na terra. Numa certa altura ele já aspira a sua igreja, já chama, e a gente sobe com um novo corpo, uma nova vida, e vamos morar eternamente com o Senhor. Isso vai acontecer, graças a Deus, aleluia, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, às vezes a pessoa fala assim: por que demora para Jesus vir? Por que demora para as coisas acontecerem? Por que parece que vai bem e de repente fica tudo mal de novo? Amados, Deus sabe todas as coisas. O Deus que pega a água do mar na concha da sua mão, ele sabe todas as coisas. O Deus que criou milhares e milhares de estrelas e sabe o nome de cada uma, ele é soberano. E ele é um Deus de amor. Eis que estou convosco todos os dias,
todos. Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua parte adulta, na sua velhice, estou convosco. E tem mais uma. Ele fala que na velhice vai nos carregar no colo. Quando as nossas forças ficarem mais fraquinhas, ele vai carregar a gente no colo. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente vislumbra a grandeza de Deus, o amor de Deus, a soberania de Deus, o controle que Ele tem, isso nos dá paz, tira de nós o medo e a angústia, né? Eu fico pensando assim, tem pessoas como a Ivone que está aí me ouvindo agora, que ela anota tudo direitinho, ela tem lá um livro devocional, e lá ela tem todos os aniversários, todos os acontecimentos, ela sabe exatamente tudo que vai acontecer. Eu não tenho essa organização, meu temperamento é um pouco diferente disso, eu sou mais bagunçada. Mas eu gosto muito de honrar as pessoas, de lembrar das pessoas, de parabenizar. Mas por falta de organização, às vezes eu deixo passar, né? Depois eu me arrependo, tal. Às vezes anoto num caderno, depois não sei onde é que tá o caderno, anoto na agenda, não sei que página que eu anotei. Eu sou meio bagunçadinha assim, né? Mas Deus me ama. Com toda a minha baguncinha, Ele me ama. Mas aí, Deus não é como nós. Deus não precisa de uma agendinha velha, que nem tem a Ivone, um livrinho antigo, que tá tudo lá marcadinho. E nem é como eu, bagunçado, que não sabe onde pôs, onde marcou, onde escreveu. Ele não é assim. Ele é perfeito. No computador de Deus, tudo está claro e patente. Tudo está organizado. Ele não vai se atropelar, não vai esquecer, não vai abandonar, não vai ficar nervoso. Ai, tô tão nervoso, eu não consigo lembrar. Ai, quando eu fico nervoso eu perco a memória. Não, o Senhor não perde o equilíbrio. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, maravilhoso. E Ele, além de maravilhoso, inteligentíssimo, é um gênio, né? Imagina que vai falar que Deus é um gênio. Claro que Ele é um gênio, Ele é Deus, né? Além de toda essa capacidade intelectual tremenda que Ele tem, Ele criou o nosso corpo humano. Você sabia que nós temos quilômetros e quilômetros de veia dentro do corpo? E todas elas estão vivas, circulando sangue. Olha que coisa linda. Sabia que os nossos ossos têm formatos diferentes, né? Formatos redondos, e o dente também é osso. Tão bonitinho, né? Feito direitinho para mastigar e para enfeitar um sorriso. Então Deus sabe todas as coisas. Desculpa, nos ama, tem o melhor para nós e não vai esquecer de nenhum detalhe em nosso favor. A nossa vida é a razão da existência de Deus. Deus fez o ser humano para se relacionar conosco. Deus nos ama, né? Como é que uma mãe pode pegar um bebezinho e deixar ele relaxado? Não faz isso. Deixa eu dar um testemunho meio bobinho aqui que vai ajudar. Eu gosto de animais, mas eu não tenho nenhum animal agora e nem quero ter nessa fase da minha vida. Moro num apartamento menor, não quero, nem posso conviver com pelo, nada disso. Mas já tive gato, cachorro, tartaruga, hamster, passarinho. Eu já tive um monte de coisa. Gosto dos animais, mas não convivo com eles e nem posso conviver agora. Mas eu quero falar sobre a sensibilidade de amar, de amar. Então o meu filho viajou e eu fiquei na casa dele para fugir do barulho de carnaval, que como eu disse para vocês, na casa dele é mais tranquilo, né? E deixou o cachorro dele, que normalmente quando ele viaja fica num hotelzinho, né? E o cachorro dele é enorme, grande, gordo, parece cachorro policial, mas é cachorro de rua, vira-lata. Mas ele tem um porte de cachorro policial. Tá velhinho, tadinho, às vezes ele cai no chão assim, não consegue levantar, ele se enrosca lá com as pernas. E o nome dele é Sully, é aquele personagem lá do filme Sullivan. Então meu filho chama ele de Sully. E quando eu fico num lugar para fazer alguma coisa, eu procuro fazer bem feito, né? Aí eu olhava para ele assim, dizia assim, Sulinho, 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 Sulinho. Ele já sabia que era eu. Aí
ele balançava o rabinho. E ele não estava muito bem de saúde. Aí cada momento que vinha na mesa estudar, como eu estou aqui agora na mesa, ele deitava embaixo da minha mesa. Aí eu ia na mesa da cozinha comer, ele deitava embaixo da mesa da cozinha. Eu até falava assim, Sulinho, se você faz isso, depois é difícil para a vovó tirar você daí, né? Porque ele tá gorducho. Bom, enfim. Com isso, aonde eu ia, o Sully ia atrás de mim. Eu ia no banheiro, o Sully ficava na porta. Eu ia no quarto, o Sully ia lá. E aí eu pensei, se eu dormir no mesmo quarto que o Zé Luiz levanta à noite para ir ao banheiro. O Zé Luiz vai tropeçar no Sully e não vai dar certo. Aí eu dormi num outro quarto, o Zé Luiz em um e eu no outro, porque o Sully queria dormir do meu lado. Isso porque eu dava um carinho nele, chamegava o pescocinho dele, Sulinho, Sulinho, né? E eu também li na Bíblia, nessas leituras que eu estou fazendo, um versículo muito interessante que diz assim: Deus preserva a vida dos homens e dos animais. Aí quando eu vi o Sully meio doentinho, não queria comer, só deitado, né? Eu liguei pro meu filho e falei, filho, o Sully tá indisposto, não quer comer. Ele falou, mãe, põe em cima da raçãozinha dele uns grãozinhos de arroz e uns pouquinho de legumes cozidos, né? Eu já tinha lá tudo pronto, coloquei, ele comeu, né? Aí eu fui cuidando dele, né? Eu passava por ele, Sulinho, Sulinho, né? Gente, ele grudou em mim de um jeito. Aí eu tive que dormir num outro quarto, porque ele dormia nos pés da minha cama. Se eu levantasse à noite, ele vinha tic, 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 atrás de mim, né? Igual um bebê, né? Aí eu pensei, Senhor, todos os seres vivos, incluindo as plantas, precisam de amor. Como que as pessoas não amam as crianças, não amam os adolescentes, não amam os adultos, não amam os idosos, não amam os doentes? Meu Deus do céu, nós precisamos tanto de amor. E o amor funciona tanto. O amor funciona tanto. Quando você pratica ele, a pessoa que recebe, ela se quebra. Ela fica encantada. Por isso que Deus falou, eu fico tão impressionada com isso. O maior mandamento do Senhor é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é relaxadamente. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o seu sentimento. De todo o seu raciocínio. De toda a sua vida. Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você puder. Intensamente. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, se a gente se amasse assim, primeiro que se a gente amasse a Deus como deveria, nós não tínhamos nem um pingo de problema, porque o amor, um cuida do outro. Nós teríamos uma relação íntima com Deus e Deus íntima conosco, dava tudo certo. Segundo, que se nós amássemos o próximo como amamos a nós mesmos, não teria sofrimento, não teria vingança, não teria inveja, não teria crime, não teria pobre, nem rico, nem miserável. Nós seríamos um povo que um cuida do outro, viveríamos um paraíso nessa terra. E é isso que Deus mandou. Então o amor, né? O amor é o que vence. E esse Deus aqui que conta as estrelas, que põe a água do mar na concha das suas mãos, que marcou na mão dele, gravou o nosso nome. Esse Deus de amor, ele nos deu esse amor, ele nos ensinou a ter esse amor, ele nos capacita a amar. Esse Deus vai lutar por nós, né? Então eu fico pensando, eu levei o Sully numa clínica, né? E ele é grandão, né? Aí a médica colocou naquela mesa de alumínio que tem lá, botou um tapetinho. Mas eu fiquei pasma. E eu ali, Sully, vovó tá aqui, oi Sully, né? Mas eles ficam loucos que eu falo vovó. Mas o Sully não entende isso, só eu que entendo. Aí a médica deu 2 injeções na couro dele, aquela agulha grossa. Ele nem tchau, e eu ali, mexendo no pescocinho dele. Aí depois ela pegou a patinha dele, enfiou o soro, e aí ele ficou ali em pezinho. Eu falei, Sully, deita que é melhor. Ajudei ele a deitar. Ali ele ficou mansinho. Então, o que eu quero dizer com isso,
que o amor de Deus amansa as nossas vidas. O amor de Deus nos dá assim alegria de viver, fica tudo mais leve, tudo fica mais gostoso. Se o animal que é irracional responde bem ao amor, quanto mais o ser humano. Então, se nós vivêssemos essas maravilhas desse Deus tão grande, Deus que já tatuou nosso nome na mão dele, Deus que criou os céus e a terra, que criou as plantas, os animais, Deus que formou os bebês, né? Formou os nossos ossos, nossos órgãos, nossa mente, né? Esse Deus maravilhoso, a gente olha para o mundo, olha para o nosso Brasil e olha para o mundo e fala: Senhor, o que está acontecendo? Mas nós podemos confiar. O computador de Deus não falha. As leis de Deus não falham. E Ele vai conduzindo a história, preservando as nossas vidas. O que adianta um pai e uma mãe ficar milionário e não cuidar dos filhos? Deus vai conduzindo a história, os problemas, enfrentando os absurdos que os seres humanos fazem, mas nos protegendo e nos amando. Então eu queria pedir para vocês, que aliás todo mundo está pedindo isso, vamos orar pelas nações, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelos países em guerra, vamos orar pelas crianças abandonadas, vamos orar pelos idosos, vamos orar pelo planeta, né? A oração pode muito em seu poder. Então, em vez de ficarmos preocupados, né, angustiados, aflitos, vamos orar. Vamos orar crendo e nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Eu tenho visto a glória de Deus e nós veremos a glória de Deus. E aí, naquilo que a gente ora, é quebrado o intento do maligno. As nossas orações, nós que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós oramos e clamamos e confiamos, se você dá um chameguinho num cachorro, ele suporta até injeção sem fazer um ai. A mesma coisa é o reino de Deus. O amor de Deus nos cobre de tal maneira que Ele vai tirar os ais da nossa vida, os gemidos, os medos, as angústias. Nós não podemos e não devemos perder a paz. Seja qual for a circunstância que nos cerca, não vamos perder a paz, porque o Senhor é a nossa vitória e Ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Amém, queridos? Então vamos estar orando, né? Aliás, a oração tem que ser, devemos ter o hábito da oração todos os dias, o dia todo, estarmos orando pelos servos do Senhor, as igrejas, as crianças, os idosos, os políticos, enfim, pela humanidade. Temos que orar, porque Deus é poderoso para mudar a nossa sorte e para nos surpreender com grandes maravilhas. Orem por mim, amadinhas, que eu vou ter 2 palestras nesse semestre na Igreja de Pinheiros aqui de São Paulo e vou acompanhar um acampamento de mulheres lá em Uberaba em maio, né? Vão orando para Deus ir me dando os conselhos, me dando as direções e ajudando a minha vida para eu ser bênção na mão deles. Amém? Vamos orar? Na mão dele. Deus querido, muito obrigada por essas amadas irmãs que estão aqui agora e por muitas outras que vão ver essa palavra em outra situação. Que o teu reino venha sobre nós, o teu reino de amor, de desembaraço, de paz, de alegria, que nos ajuda a encarar as lutas e os desafios em paz, em esperança. Ó Deus, abençoa o nosso país. Abençoa as nações, abençoa, Pai, o nosso planeta, as criancinhas, os idosos, os enfermos, os enlutados. Vem sobre nós, Pai, a tua paz. Vem sobre nós o teu conselho. Vem sobre nós o teu cuidado, porque o Deus que cuida de uma estrelinha e sabe o nome dela, não cuidará de todas nós com muito amor? Obrigada, Pai, porque o Senhor é tão tremendo. Eu te amo, Deus, e quero viver debaixo do teu conselho. Eu, minha casa, minha live, minhas células, meus amigos, meu prédio, minha cidade, minha nação e esse planeta todo.
Vem sobre nós, Pai, a tua bênção, que nos enriquece, sem acrescentar sofrimentos, sem acrescentar dores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas preciosas. Que bom é estar com vocês. Deus abençoe a todas. E até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele vai querer. Tchau, tchau.